Como é Dia dos Pais, eu gostaria de uma opinião de um pai, que é o Jorge, que é pai dos nossos filhos. E eu gostaria que você falasse um pouco da experiência, né, de como foi ser pai, como que foi, assim, você pensava primeiro em ser pai? Na verdade, eu não pensava em ser pai, né? Na verdade, eu nem pensava em constituir família. Eu venho de uma família de 4 filhos, eu sou o mais velho, e eu sempre vi meu pai tentando manter uma família desse tamanho. E eu não imaginava, primeiro, ter uma família, sair de casa, e principalmente o fato de ter filhos. E eu vi a responsabilidade do meu pai nesse sentido. Mas as coisas aconteceram, né? Hoje nós temos 2 filhos maravilhosos, já praticamente adultos, um com 24, outro com 23 anos, e teve uma caminhada grande até chegar até aí. E como foi a sensação de quando, primeiro, quando você ficou sabendo que ia ser pai? Como que foi essa sensação? Essa é uma sensação fantástica, né? Porque nós estávamos casados já há 3 anos, quando a Uliana engravidou da Carol, e nós começamos uma expectativa muito grande, né? Então, a nossa filha foi acompanhada desde a concepção até o nascimento, e foi uma felicidade só ter essa notícia do nascimento da nossa primeira filha. E como foi participar do parto, estar lá junto, na hora que nasce? Que sensação que é essa? É uma sensação fantástica. Por que que eu digo que é uma sensação fantástica? Porque nós acompanhamos, né? Nós conversávamos com a Carol desde o primeiro momento. Então, sempre teve uma conversa e sempre teve essa coisa dela sentir que o pai estava próximo, que o pai estava chegando, né? E no nascimento, a gente Então teve você acompanhou a gravidez. eu acompanhei a gravidez, né? Todos os passos, e no parto eu fiz questão de estar junto, né? E muito gratificante você ver a sua filha nascer e ela reconhecer a sua voz, a voz da sua esposa, que é a mãe, que está sempre junto. Então isso foi muito, muito gratificante. E a sensação do segundo filho, porque são dois, teve o primeiro e teve o segundo. Qual a sensação? Muda ou é a mesma coisa? Não, Como na funciona? verdade a gente teve o acompanhamento do Felipe, que é o nosso segundo filho, que veio um ano e pouco depois, da mesma forma que a gente fez com a Carol. Só que a gente passou, né? Teve uma fase de um ano e pouco antes do Felipe chegar. Então a gente preparou a Carol para receber o irmão, né? Teve toda essa preocupação. A gente acompanhou também a gravidez, conversando com o Felipe, fazendo a Carol conversar com o Felipe antes dele nascer. E a emoção também é muito grande, né? Porque tem esse reconhecimento, né? Do filho nascer e reconhecer a sua voz no momento do parto. Eu queria que você contasse quando a primeira sensação que você teve quando a Carol nasceu e que ela estava chorando. Então, aconteceu recentemente com um amigo nosso e ele fez a gente lembrar dessa época que a gente passou durante o parto, né? Que durante o nascimento, né? Tem toda aquela preparação e tal, e eles tiram a criança para toda aquela questão de aspiração, esse tipo de coisa, e a criança chora. Obviamente que a gente espera esse choro no começo, né? Mas o fato de eu estar ali próximo, de eu estar acompanhando todo esse processo, e no momento que eu falei, né, ô Carol, tal, papai está aqui, fica sossegada, ela parou, né, no choro e ficou observando, tipo assim, reconheci essa voz, eu conheço essa voz de algum lugar, então foi muito legal, e isso aconteceu recentemente com um amigo nosso e a gente relembrou na hora desse fato. Porque é muito importante, né, essa fase
principalmente antes, quando eu falo nos vídeos, né, de você acompanhar a criança antes, né, quando está gerando, quando ela está próxima. Esse acompanhamento foi muito importante, principalmente quando os pais estão perto, estão próximos e acompanham junto, né? Então eu quis que ele falasse essa parte, porque como ele sempre acompanhou e sempre conversou com ela enquanto ele estava no útero, o Felipe também, foi emocionante quando eu estava no parto, e que ela chora, e que ao ouvir a voz dele, porque imagina, eu estava na mesa, então por mais que eu falasse, eu não chegava próximo dela, e ele chegando e falando a calma. Então, assim, a criança já começa a entender que as pessoas que estão à sua volta, ela pode confiar. Então, isso é muito mais importante do que a gente imagina, né? De só ir lá e falar e ela reconhecer a voz. Além disso, né? A criança, ela sabe com quem ela pode contar, com quem ela pode, desde que vem ao mundo, ter uma voz lá que ela vai falar e que vai ser ouvida. Então, essa é uma das partes muito importantes que tem, né? E tem outras partes também que eram muito interessantes. Eu lembro, por exemplo, de quando a gente morava em Atibaia, que a gente estava construindo a parte da varanda e que ela saiu correndo e pulou. Conta essa parte que era muito interessante. A gente morava numa casa, né, que tinha um terreno muito grande. Na verdade, a gente estava construindo uma fundação para uma construção. E a Carol andava livremente naquele local. E teve um dia que ela foi para a fundação, mais perto do muro, e foi andando, e eu não sei o que aconteceu na cabeça dela, ela não entendeu que aquilo terminava, né? Não sei se, como ela era pequenininha, e ela foi andando e caiu. E eu estava atrás, instintivamente, eu pulei atrás, né? Como quem diz, né? Se ela caiu, eu já vou atrás para ver o que aconteceu. Então, foi bem rápido. Nesse momento a gente não pensa, né? A gente não para lá, eu vou até a beirinha para ver o que aconteceu. Não, eu fui e pulei junto, entendeu? Como ela caiu no monte de terra que tinha lá, ela não se machucou, mas eu caí logo atrás e, tipo assim, tava junto, né? A gente nessa hora, a gente não pensa, né? A grande preocupação nossa é na segurança dos nossos filhos. Então eu não parei para pensar na minha segurança, né? Eu pulei junto. Ela foi, eu pulei junto. E foi muito interessante porque, assim, criança é assim mesmo. Criança saudável, ela brinca, ela descobre as coisas à sua volta. E eles tiveram toda essa liberdade na infância. E assim, criança se distrai, porque eles estão aprendendo. Então, imagina a cabecinha deles com um monte de coisa aprendendo, né? Imagina, assim, a sensação de eu estar sentada com o Felipe no colo, que ele era bebezinho, e ver, de repente, ela ir cair e não poder fazer nada. E ele do lado, ele pulou, mas era alto, não era baixo, era um lugar alto. E eu fiquei preocupada, assim, meu Deus, ela caiu, como é que faz? Mas ele pulou, e na hora ele pulou, pegou a Carol, levantou e já trouxe para cima, né? E para ela vir para cá. E foi muito interessante que foi assim, para nós foi tão traumático, né? Isso, quando ele pegou e aquele negócio de pegar, né, a criança, e na hora ele fez uma brincadeirinha com ela. E ela não sentiu que era uma coisa tão grave. Então ela já brincou, papai me pegou, ficou toda orgulhosa do papai ter pego, né? Que ele é alto. Então ela falou, nossa, eu tô com meu pai lá em cima. Então foi muito interessante isso. Então, assim, coisas que de repente poderiam ter sido traumáticas, né? Porque ela cai num lugar que é complicado para você descer. E a dinâmica que foi muito rápida, e aquilo acabou sendo legal para ela. Então, é interessante isso, né? Isso, na verdade, serviu como eu sempre fazia esse tipo de coisa, não reforçar o problema, e sim desviar a atenção para alguma coisa mais legal, como se fosse uma brincadeira. Aconteceu um episódio com a Oriana e as crianças dentro do carro. Eu estava em Campinas, numa conferência, e ela chegaria no hotel onde eu estava de manhã. Então a gente mora em São Paulo, e ela pegou a estrada para ir para Campinas, e numa saída para a entrada numa outra estrada, o carro rodou, né? O carro estava chovendo, estava molhado o piso, o carro rodou, deu 2 giradas e parou.
E as crianças, como estavam acostumadas sempre a achar que tudo era brincadeira, ela falou, faz de novo, faz de novo. Elas falaram para a Oriana, a Oriana, obviamente, falando calma, tal, porque aí o pessoal parou para ver se tinha acontecido alguma coisa. O carro desligou, teve que ligar o carro de novo. Porque eles tinham essa sensação, né, de como estavam sempre com a gente, então tinha esse negócio assim, nossa, meu pai e minha mãe estão perto, as coisas vão acontecer, e eu sei que vai ter uma solução, eu sei que aquilo, né, de alguma forma vai surgir algum efeito legal. Então você imagina virando na estrada para ir para um evento com chuva para poder encontrá-lo, e na hora eu tive que ter essa tranquilidade, que na verdade eu não estava tranquila, eu estava assim muito nervosa, porque o carro tinha rodado na estrada, graças a Deus o carro rodou e ele veio logo, não me lembro que carro que era, mas era um carro com muitas pessoas que veio logo atrás e que auxiliou a tirar, né, não aconteceu nada com nenhum deles. E assim, e a confiança deles, então isso pra gente era muito emocionante, né, porque assim, o que a gente falava, eles realmente confiavam. Então, assim, fez com que a vida fosse mais tranquila no sentido de ser mais positiva. Então, as coisas aconteciam. Sim. Né? Nós passamos por muitas situações muito complicadas na vida. Mas o que a gente fazia dessas situações, sair sempre de uma forma positiva, né? Sempre de uma forma que a família ficasse unida, né? Ter um apoio, né, da família. Todas as coisas que a gente passou na vida, a gente só repassou para eles aquilo que eles tinham necessidade de saber. Então, aquilo eles não teriam necessidade de saber ou iria, de alguma forma, traumatizá-los, a gente não falou. E, muito recentemente, muitas coisas que eles passaram, eles ficaram sabendo e falaram, nossa, a gente nem percebeu que isso aconteceu. Foi verdade? Né? Mas é a forma que a gente tem que preparar os nossos filhos, né? Tem uma outra etapa muito interessante que eu estou lembrando agora, que foi de quando eles entraram na escola. E, de alguma forma, né, obviamente, o pai sempre quer estar junto, sempre quer estar participando de tudo isso, né? E como ele trabalhava, né, essa parte de entrar na escola, ele já não estava mais em casa, né? Então, era muito interessante que ele queria participar de alguma forma. E é aquela fase em que as crianças estão aprendendo a amarrar o tênis. Então, ele falou assim, deixa que isso eu ensino. E foi muito legal, porque conta, né, do Felipe e da Carol aprendendo. Eles dois, a gente sempre ensinou, né, essas coisas, porque de família, né? Eu tive um avô muito presente por parte de mãe e que me ensinava as coisas. Ele era médico, mas ele era uma companhia muito grande. E eu fiz questão de, até em agradecimento a tudo que ele fez por mim, fazer isso com os meus filhos também, né? Estar próximo, estar presente, ajudá-los, ensinar essas coisas simples, né? Não só essa coisa do cadastro, mas a coisa do pentear o cabelo, né? Meu pai, como eram 4 filhos, meu pai botava um do lado do outro e penteava o cabelo de cada um deles antes de ir para a escola. E a gente também fazia questão de estar sempre próximo, auxiliando, mostrando como funcionavam as coisas, para eles terem não só autonomia para depois decidirem, mas também terem segurança que a experiência seria passada por alguém que já tinha passado por aquilo. E depois, quando as crianças começam a crescer, né, vem a idade da adolescência, né, vem quando é criança, é super tranquilo, porque você está sempre próximo, está sempre passando coisas legais, e depois vem a parte da adolescência. O que você sentiu como participante, né, como sendo pai que, da educação da Carol e do Felipe, né? Se existe essa diferença em você estar junto, próximo, né, da adolescência de menino e de menina, como você, como pai, se sentiu? Muito interessante que na nossa família, eu e Uriana, a gente tem o costume de estudar bastante, de ler bastante. E eles foram criados enxergando esse tipo de situação. Então, eles sempre tiveram um desempenho muito bom na escola, mas não forçado pela gente, né? Sempre através do nosso exemplo. Né? E você sente essa questão da adolescência, desse acompanhamento que você tem que ter muito próximo, porque são pessoas diferentes, né? São sexos diferentes, é um menino e uma menina, e eles passam pelas coisas de forma diferente. E você tem que ter uma abordagem em cima, né,
daquele fato em si, né? Você não pode jogar na cabeça deles uma preocupação que eles não precisam ter. Então, nós sempre conversamos, sentamos para conversar. Está passando, a gente fazia questão de saber o que tinha acontecido na escola, o que eles, se eles tinham alguma dúvida de alguma coisa que eles viessem a perguntar. E eles passaram por muitas coisas na escola, né? Porque até um determinado ponto eles iam para a escola de perua e tal. Depois a gente ficou morando do lado da escola. Então, imagina a liberdade do seu filho sair da sua casa e praticamente atravessar a rua e estar na escola. Então, e tinha que ter um acompanhamento, porque eles iam ter uma liberdade na idade deles, que era uma idade pré-adolescente, né, a partir dos 10 anos até chegar à adolescência, e nós tínhamos esse acompanhamento. Então, no caso, por exemplo, da Carol, sempre teve, imagina, eu sou são 4 irmãos, só tem uma mulher. E sempre teve aquele negócio, né, de você ter uma filha e ela vai conhecer outros meninos, ela vai querer namorar, esse tipo de coisa. E os meus irmãos sempre falavam, olha, traz aqui o cara que eu quero conhecer. A gente fez isso com o nosso único cunhado, que ele é marido da minha irmã até hoje. E a gente brincou com ele, botou ele numa roda e tal. Então, teve essa abordagem com relação a Carol, desse acompanhamento, e do Felipe da mesma forma. Por quê? Porque a gente tinha que estar próximo, tinha que mostrar a segurança, tinha que mostrar como as coisas realmente funcionam, né, nesse mundo da pré-adolescência. Então, a gente sempre pregou essa ideia de tipo, olha, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Eu lembro de uma época que a gente passou com condições financeiras muito escassas, né? Porque ele estava desempregado, né? E eu também não estava trabalhando, então a gente estava vivendo com as economias, né? Vendendo as coisas que a gente tinha, foi muito complicado. Eu lembro que foi uma fase porque, assim, tanto Carol quanto Felipe andavam sempre de carro, a gente sempre viajava, e de repente eles tinham que começar a andar de ônibus, né? E foi tão interessante porque nós pensamos assim, nós temos que passar para ele que sejam para eles que seja uma coisa legal, que vai ser super gostoso você andar de transporte, né? Então a gente não sabia como que ia fazer isso. E então nós conversamos com eles, né, dizendo que eles iam começar a ir para a escola de ônibus, que ia ser muito legal. E eles amaram a novidade. Nossa, mas e de ônibus é muito mais legal, porque o ônibus é alto, você fica lá em cima. Então eles curtiam muito, né? Uma coisa que às vezes a gente vê que é muito complicado, né? A gente sabe como que é o transporte de São Paulo, a gente sabe como aqui é tudo muito lotado, como é muita gente, como a gente vê muitas vezes, né, as mães acompanhando as crianças, agora a gente também vê muitos pais acompanhando os filhos, né, em metrô, em ônibus, né, a gente vê como é muito lotado e é muito complicado para a criança, ela tem que se adaptar àquela situação e tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa que passe algo que seja bom. Então nós fizemos que o ônibus seria uma coisa muito legal e eles adoraram. Mas para gente, para poder pegar o ônibus para ir na escola, como que você fazia? Para vocês terem uma ideia, como eu estava desempregado e a gente não tinha poucas economias, a gente tinha uma série de livros em casa. Então, nós vendíamos livros no sebo. Então, o que eu fazia? Eu vendia o livro no sebo, de manhã eu pegava um ônibus na porta de casa para deixá-los na escola. Eles iam todos felizes de manhã para a escola. Eu deixava eles na escola, voltava a pé para casa. Um pouco antes da saída da escola, eu saía com os livros, passava no sebo, vendia os livros e ia na escola buscá-los para pegar o ônibus e voltar. E você voltava como? Voltava a pé ou de ônibus? Eu voltava junto com eles, mas tipo, eu tinha voltado a pé e ido a pé para poder pegá-los, né? E eles amavam a ideia, né? Porque falaram assim, imagina, meu pai foi me levar na escola e veio me buscar na escola. De ônibus? De ônibus. Que era uma coisa muito legal, uma novidade, uma coisa interessante. E eles passaram essa fase assim, super felizes.
E nós ficamos muito preocupados, porque nós pensamos assim, será que eles sentiram, né, a necessidade, tudo que a gente estava passando, né, da necessidade de contar as moedas para poder ir ao mercado, para poder fazer compras, será que eles sentiram isso, né? E quando eles, e a gente sempre fazendo dessa forma, sempre acompanhando, né, de perto. Sempre na brincadeira, né? Relaxando a situação, né? A atenção era nossa, não precisava ser deles, né? Então a gente levava isso e eles há pouco tempo, poucos anos atrás, que a gente contou para eles essa situação e eles falaram, nossa, a gente não percebeu, achou o máximo, porque a gente adorava fazer esse passeio. Porque nós estávamos, né, numa conversa que nós chamamos, né, de café filosófico, né, que a gente tem. A gente sempre aproveita as oportunidades em família para conversar e contar as coisas e passar as experiências, e eles passam as experiências que eles estão tendo também. Isso é muito importante, esse diálogo, né? E num desses cafés, nós conversando com eles falaram assim, nossa, mas a nossa infância foi maravilhosa, que todas as crianças pudessem ter essa infância que nós tivemos. Aí eu falei assim, nossa, mas até as partes difíceis, né? E eles, que partes difíceis? Eu falei, a parte, né, que a gente passava necessidade, que tinha que contar as moedas, que tinha que pegar ônibus. Ah, mas era muito legal ter que pegar ônibus, porque o papai levava a gente até a escola, era muito legal. E a gente olhando o ônibus lá de cima. E foi muito interessante, né? E uma época que nós passamos por uma época também, né, que era assim, era feijão e arroz. Então eles falavam assim, nossa, era muito legal, porque o arroz e o feijão era muito bom. Então era assim, tudo o que foi acontecendo foi sendo passado de uma forma que eles internalizassem que a gente sim passa por necessidades, por muitas necessidades durante a vida, né? Isso a gente não sabe o que vai ser do nosso futuro, obviamente que a gente sempre vai atrás, né, de lidar com esses desafios, de fazer com que cada vez mais o futuro fique melhor, mas para isso a gente precisa ter no presente um olhar diferenciado, né? Um olhar de que aquilo que está acontecendo, você pode mudar, né, no seu presente para o seu futuro. E ensinar para eles isso. Então, o que nós podíamos, na época, passar para eles era essa condição de que andar de ônibus não era uma coisa tão complicada, né, de que, de repente, ter que comer só arroz e feijão também não era uma coisa tão complicada, porque, graças a Deus, a gente tinha arroz e feijão. Então, assim, olhar a vida de uma forma mais positiva, de uma forma diferenciada. E eu acho que isso, na verdade, fez toda a diferença, né? Com certeza, porque isso ajuda as pessoas a entenderem como a vida funciona. E se você leva numa boa, a gente tinha um lema, sempre teve esse lema desde o começo da nossa relação. A gente ainda vai dar muita risada disso. Então, nos momentos difíceis, a gente brincava, porque sabia que lá na frente a gente ia contar e ia dar risada desse tipo de coisa. E foi assim que a gente criou os dois, né? Eles não tinham necessidade de se preocuparem com aquilo que nós estávamos nos preocupando. Então, essa foi a condição que a gente combinou de fazer as coisas acontecerem. E quando a gente passava por essas situações, é óbvio que a gente também estava preocupado. A gente chorava sim, mas não chorava próximo das crianças, porque imagina uma criança sem entender por que pai e mãe estão chorando. O mundo caiu e quem que vai cuidar da gente? Como é que a gente vai fazer? Então, obviamente que essas horas, né, a gente chorava sem eles estarem percebendo, porque é importante sim você colocar para fora, é importante sim você, né, chorar, porque chorar faz parte da vida. O choro ele existe para você colocar mesmo para fora, para você se refazer, e enquanto o choro você vai pensando muita coisa, né, do que você pode mudar, do que você pode fazer diferente. Então isso é muito importante, né, não ficar aquele negócio, então eles passaram tudo lindo, maravilhoso, cantando e dançando. Não foi assim. Mas na frente deles, muitas vezes foi assim. Só que nós dois precisávamos resolver essa situação. Então a gente realmente tinha que botar para fora, né? Eu gosto de contar um caso de um amigo nosso que estava devendo um dinheiro muito grande e a noiva dele sentou no chão e começou a chorar. Ele falou assim, não, tranquilo, pode chorar. Mas só que quando você acabar de chorar, botou tudo para fora, levanta e vem me ajudar a resolver. Porque a gente precisa resolver. As situações acontecem na nossa vida para a gente ter essa experiência, para a gente saber lidar com as coisas. Então não adianta a gente ficar desesperado, né? São ciclos, vão acontecer e a gente vai aprender. O que a gente tem que ter em mente?
tirar um aprendizado de qualquer acontecimento que a gente tiver. E passar essa experiência de tirar esse aprendizado para os nossos filhos. Porque isso faz a diferença na vida deles. Porque eles vão entender que não vai sempre ser um mar de rosas, mas vão entender o seguinte, que ali tem um aprendizado. E que se eles aprenderem bem aquela fase, aquele acontecimento, aquele desafio, os próximos desafios ficarão mais fáceis de serem resolvidos. E depois disso, eles chegam hoje, né, no nosso presente, que eles são adultos, né, já estão com 25, 24 a 23 anos. 24 a 23 anos. E que minha filha já está quase para fazer 25 agora Em setembro. em setembro. E todo esse acompanhamento que a gente teve, né, agora passa para praticamente a fase adulta. Então, assim, tudo que você tinha que estar fazendo de acompanhamento, né, da educação, isso tudo foi feito lá atrás. Então, hoje, o que a gente faz? A gente retoma, né, olha, lembra quando acontecia isso? Foi por causa disso. Por que nós fizemos isso? Por que nós te poupamos? Por que essas outras coisas nós não poupamos? Por que isso nós estamos passando para vocês? Porque é importante, né, quando eles passam por alguma situação, a gente fala assim, tá acontecendo isso, tá ok. Então, o que você vai fazer com essa situação? Conta você, o que você vai fazer? Né? Para quê? Para ir pegando a responsabilidade, entendendo como que pode sair daquelas situações, porque a gente sempre fala para eles que nós não vamos estar com eles ad eterno, né? Porque os pais envelhecem, né? E os pais morrem. E aí, como é que faz? Ou, de repente, eles mudam de país, vão para um outro país, estão em outro local, e como é que fica? O que eles levaram, o que eles aprenderam enquanto estiveram, né, convivendo com os pais? Né? E hoje, eles adultos, né? Como que você se sente como pai de praticamente 2 adultos? Qual a diferença para você de quando era pequenininho, quando era adolescente e agora? O que você sente, né, que mudou? Eu acho que a importância da base, né, desde o começo, o acompanhamento desde a gravidez, de estar próximo em todos os momentos, né, do primeiro passo, da primeira palavra, do primeiro machucadinho, do primeiro pisão no formigueiro, coisas desse tipo, nos banhos, né, que eu gostava de dar o banho no chuveiro, botava os dois no colo, um por vez, dava um banho no chuveiro. Quer dizer, você passou essa segurança, né? Agora, os desafios deles são desafios deles. Então, a gente está próximo para, com essa base toda que a gente formou, no momento que eles têm os desafios deles para passar, e a gente poder estar do lado para ouvir, para mostrar um caminho, para dar autonomia para eles resolverem, né? Isso é muito importante. E hoje a gente sente que a gente tem feito bem certinho essa condição de apoiá-los em todos os desafios que eles passam, de mostrar-los os caminhos que para nós deram certo e que podem dar certo para eles também. A Oriana tem essa preocupação de mostrar para eles o seguinte, vocês precisam ter a autonomia de vocês, porque nós não vamos durar para sempre. Assim como a gente tem os nossos pais, tal, mas chega num momento que não vai ter esse suporte. Então, se vocês têm a segurança, a firmeza de ter essa autonomia para enfrentar os seus desafios, aproveita enquanto você tem pai e mãe que podem dar esse suporte. É isso que a gente sempre fala para eles. Cada desafio que eles passam, a gente quer estar perto para acompanhá-los, para orientá-los. Mas passar pelo desafio são eles que têm que passar. A gente não tem como passar por eles. E agora também, uma coisa que a gente sempre fala, né? Que 100% acertar nenhum pai vai conseguir. Não adianta nem, né, que a gente fala assim, tem pessoas que falam assim, mas você é psicóloga, neuropsicóloga, não sei o quê. Não, gente, não é diferente, né? Mãe. Né? Então, assim, existe emoção no meio disso, né? Existe muitas vezes as coisas, né, que faz, que muitas vezes parece que está certo, e quando você vai ver, de repente você poderia ter feito de uma outra forma, é natural, né? Então, faz parte da vida, faz né? parte da vida, acertar e errar. O importante é saber, né, que nos erros a gente aprende, nos erros a gente vê, poxa, de repente não precisaria ser dessa forma, né? Poderia ser de outra, né? Mas é importante saber que nós seres humanos, né, o quanto mais um auxiliar o outro dentro de uma família, que a família é praticamente, né, para um ajudar o outro a crescer, que isso que é o mágico, isso que é o que é bonito dentro de uma família, né?
e um está auxiliando o outro. Não interessa em que situação que essa família está, não interessa se ela está, vamos dizer assim, com uma parte financeira confortável, não está com uma parte financeira confortável, porque durante todo esse tempo que nós vimos, é que na verdade não é a condição financeira, mas é você estar presente, é você estar junto, né? Não interessa como que você está, se você está, de repente, contando as moedinhas para ir no mercado para comprar um feijão e arroz, entendeu? Mas, assim, são coisas que nós passamos e que, na verdade, foram muitos aprendizados. Então, nós somos muito gratos, né? Pela vida ter deixado com que a gente passasse por muitos altos e baixos e aprendendo sempre e cada vez mais passando isso para os nossos filhos, né? Que isso foi muito legal, né? Com certeza. E esse exemplo, né? Que isso tudo que a Oriana falou, na verdade, são exemplos que nós demos, vivendo as coisas da melhor forma. Vivendo e aprendendo junto. Aprendendo, né? Tropeçando, levantando e continuando, para mostrar para eles. Vai acontecer com vocês, mas vocês já têm como seguir em frente, como enfrentar os desafios, né? Então, mais uma vez, eu digo, aproveitem esse suporte que existe hoje com seus pais, né? Conversem, se abram. Os pais estão aqui para isso, né? A família é formada justamente para isso, para te dar um embasamento, para servir de exemplo das melhores práticas. Sim. E pais, conversem com seus filhos, pais, aproveitem essa oportunidade, né? De ser pai, de ser mãe. Aproveitem isso, faça com que a vida ela seja mais tranquila, com que ela não tenha tantos desabores, porque vai ter que passar mesmo por aquela situação. E que forma que vai passar? Então, assim, vão atrás de fontes fidedignas para vocês saberem o que realmente precisam fazer em cada ponto que vocês chegarem, que vocês estiverem, de repente, sem saber como fazer. Eu não sei fazer isso. Vai atrás, procura. Mas eu não estou conseguindo, mesmo indo atrás, estudando, tudo. Então, procura um profissional capacitado para que possa auxiliar. É muito importante isso, né? Que a família sempre busque, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante para todas as famílias, que nós somos, o homem, ele é um ser integral. Então, ele precisa de todas as partes que estejam funcionando bem. Então, é a religiosidade, é o relacionamento, é a família, é a parte financeira. E muitas vezes, se essa roda ela não está funcionando direito, ou numa forma, ou de um lado ou de outro, ela começa a ficar complicada, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de religiosidade, é você acreditar em algo, é você ter fé, é você saber que você vamos dizer assim, você tem algo além, né, de tudo isso que acontece aqui à sua volta, né? Seja a religião que a pessoa tenha, ou se ela tem religião, ou se ela não tem religião, ou se de repente ela acredita ou não acredita, mas que ela tenha fé, que ela saiba que ela pode passar, né, por vários desafios, e ela está sempre indo por uma condição melhor, uma condição de que ela passa por aquele desafio, ela tem aprendizado e que ela vai para frente. Então, é muito importante, né, os pais estarem também preparados, né, para essa educação, para auxiliar os teus filhos. E não terem medo, porque nós tivemos muitos medos, a gente ficar falando aqui... Né, faz parte, né? Faz parte do aprendizado. Né, Não vem, como a Oriana gosta de falar, para nada vem no manual. Estou lembrando agora de uma coisa muito, muito interessante também que nós passamos, que foi quando os dois eram pequenininhos e a gente morava em Atibaia e eu fui dar banho no Felipe e você foi junto, porque na verdade ele entrava debaixo do chuveiro, eu tirava a roupa das crianças, né, que eles eram bebezinhos, aí dava para ele poder dar banho, que ele amava dar banho nas crianças, aí ficava debaixo do chuveiro dando banho, eles curtiam pra caramba, estavam perto do pai, estavam curtindo, depois eu enrolava na toalha, tirava e ia colocar a roupinha neles. E nesse dia a Carol estava brincando, né? E ela já tinha tomado banho, ela estava brincando, e a gente estava dando banho no Felipe, né? E como é que foi esse dia? E aí o que aconteceu é que na hora que nós estávamos já de banho tomado, para sair, a tranca da porta do banheiro quebrou. E a gente estava preso, literalmente preso, nós três presos do lado de dentro do banheiro e a Carol sozinha do lado de fora brincando. E como a gente tinha diálogo, né, com eles, então eu chamei a Carol para perto da porta do banheiro. Eu falei, Carol, sabe onde o papai guarda as ferramentas? Ela falou, eu sei. Então, eu preciso que você abra, pega aquela caixa, abra e tire uma ferramenta pra gente, né?
Só que ela estava brincando. Ela falou assim, pai, mas não vou fazer isso agora porque eu estou brincando. Só que ela estava presa dentro do banheiro, né? E nessa época, era, era um... Era uma casa Uma que casa não grande. tinha gente perto, né? Era uma edícula no fundo de um terreno de 500 metros quadrados. Então, tipo assim, por mais que a gente gritasse, não, o pessoal não ia conseguir ouvir a gente lá de fora. E não era a época de celular, essas facilidades que a gente tem hoje. A gente nem tinha telefone em casa, para vocês terem uma ideia. Então, o que aconteceu? Eu fui conversando com ela, convencendo e tal, e ela foi trazendo. Aos pouquinhos ela trouxe uma ferramenta, trouxe outra. E aí eu falei para ela uma hora, falei assim, cara, pega mais uma ferramenta assim, explicando para ela como é que era. Ela falou, pai, se você quiser mais alguma coisa a partir de agora, você sai e pega. Porque eu estou brincando. E, graças a Deus, com as ferramentas que ela forneceu, eu consegui tirar a gente de dentro do banheiro. Mas foi muito interessante. Quer dizer, a gente tinha tudo era brincadeira. Né? Reparou que mesmo numa situação complicada, de você preso dentro do lugar, virou uma brincadeira. E eu lembro, né, que depois, quando eles cresceram, nós contamos sobre isso, né? E ela falava assim, nossa, mas vocês não brigaram comigo? E nós falávamos assim, como é que nós íamos brigar? Porque ela realmente não tinha essa noção, né? Brigar com a única pessoa que era capaz de salvar a gente dessa situação. Não podia. Tinha que ganhar a pessoa que estava do lado. Se a gente ficasse nervoso, ficasse gritando, ela ia ficar nervosa, muito provavelmente ela ia travar de alguma forma, que nem a gente vê hoje em dia. A criança trava, e aí a gente ia ficar preso lá, porque do jeito que a gente estava preso, não dava nem para meter o pé na porta, porque era ao contrário a porta. Porque de vez em quando a gente vê isso, né? Os pais gritam tanto com a criança, né? Que a criança trava, e os pais falam assim, nossa, mas eu falo, e a criança fica travada. É lógico, né? Porque, imagina, é um adulto gritando com uma criança, então, na verdade, você quer alguma coisa, você tem que chegar nessa criança de uma forma que você conquiste para você passar para ela o que você precisa, né? No caso, né, o Jorge foi falando né, as ferramentas, o passo a passo, e ele falava o nome das ferramentas, olha, lembra, foi aquela que o papai mostrou para você, que era assim, assim, o desenho era assim, foi muito... E lógico que a gente estava super nervoso, eu estava muito nervosa, né, porque imagina, eu com o... Ela estava imaginando que ela ia viver o resto da vida dela presa no banheiro. Não, imagina, todo mundo fica nervoso, né, porque você está lá dentro do banheiro e o teu filho está lá do lado de fora e, assim... não tem quem chamar, então realmente tinha que se fazer de uma forma que fosse dessa maneira. Então, como eu estava com o Felipe segurando, preocupada com ele foi fazendo com que a Carol fosse passo a passo fazendo o que tinha que ser feito. Fornecendo as ferramentas necessárias para a gente sair. Porque é o que tinha que se fazer. Né? Então, nessas situações, são essas condições, porque não significa que a gente vai passar por essa situação rindo e achando tudo maravilhoso. Nossa, eu estou muito feliz de estar trancado no banheiro. Não, ninguém fica feliz de ficar trancado no banheiro. Nem seria normal isso, né? Então, a gente realmente passa por aquela situação, mas buscando ferramentas para que a gente passe por aquela situação e resolva aquela situação. Que foi o que depois, quando Carol e Felipe cresceram, né, que perguntaram para a gente, nós explicamos como nós fizemos passo a passo, para que ela fosse lá, que pegasse a ferramenta, que entendesse que ela tivesse que passar a ferramenta para a gente, para poder sair da situação. Então, hoje a gente vê, né, que muitas coisas que eles passam na vida deles, né, a forma que eles reagem à situação é uma forma que eles tentam fazer do como eles aprenderam. É óbvio que nem sempre dá certo, porque com a gente também nem sempre dá certo, mas a gente vai passando por aquela situação de uma forma que a gente vá aprendendo, vá internalizando, e quando tiver que passar de uma outra forma, cada vez a gente vai passando de uma forma melhor, que a vida é um eterno aprendizado. Com certeza. E com isso eles vão ganhando aprendizado para formar a família deles. Agora, acho que um dos maiores presentes, né, foi eles falarem para a gente que, formando a família deles, eles iriam educar exatamente como nós educamos. Inclusive, nós falamos assim, mas escuta, nós erramos muitas vezes, né? Não, eu sei, mas vocês acertaram também. Então, isso é muito gostoso de você ouvir, né? E o que você daria, assim, falaria, né, para os pais, como você, né,
tirando do que você aprendeu, do que você aprende, do que a gente sempre vai aprender, o que você diria para os pais, né? Porque a gente vê também, às vezes, muitas famílias que o pai não acompanha, né? Normalmente o pai é mais ausente, né? O que você diria para essas famílias, né? Para esses pais, principalmente, né? Que você é pai, o que você diria da sua experiência, né? Que nós estamos falando da nossa experiência, desde quando eles eram pequenininhos, antes de nascer e até hoje como adultos. O que você passa da experiência como pai? Essa é uma questão que eu acho que ela volta um pouco antes da formação da família, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, que é uma questão de escolha. Quando você se casa com uma outra pessoa, na verdade, você tem que fazer um pré-projeto, né? Como vai ser a sua vida a partir daquele momento. Então, se você tem a intenção de ter filhos, você, obviamente, busca pessoas que tenham essa mesma intenção. E a partir do momento que você tem uma relação com essa pessoa agradável, a formação de vocês começa a ter esse caminho de ensinamentos, aprendizados constantes. A partir do momento que você tem um filho, você quer passar essa condição para eles. Então, sempre você tem que ter essa condição de acompanhamento, de passar segurança, de dar suporte. Você tem que ter em mente o seguinte: o filho é sua responsabilidade. A gente fala muitas vezes que até eles ficarem adultos. Não, é uma responsabilidade que você tem a vida toda. Porque muitas vezes, mesmo depois de adultos casados com filho, eles vão ter dúvidas, eles vão querer um suporte, eles vão querer uma ajuda sua. Então, se você faz, primeiramente, essa escolha de uma forma legal, uma pessoa que você vai formar a sua família, e acompanha a formação dessa família desde o começo, que nem a gente falou aqui, conversando dentro da barriga, acompanhando desde o nascimento, estando junto em todas as situações, fazendo da melhor forma com que eles aprendam, com que eles enxerguem o seu exemplo, né? Não vai acontecer o que a gente vê acontecendo, família sem base, né? Foi o que eu falei primeiro, e, a partir do momento, formando outras famílias sem base. Então, se você formou a sua família, tenha em mente o seguinte: a responsabilidade é sua, né? Você tem que estar próximo. Aquele filho ou aquela filha, eles sozinhos, eles vão aprender com o mundo se você não estiver perto, e muitas vezes vão aprender coisas que você não gostaria que eles soubessem, que eles aprendessem daquela forma. Então, acompanhe seus filhos, seja parceiro deles no crescimento. Esteja do lado deles nos momentos difíceis deles, porque eles vão passar por momentos difíceis. Seja em qualquer situação, seja na escola, num relacionamento, numa brincadeira, tem muitas coisas que vão acontecer durante todo o crescimento dos seus filhos. Então aproveite essa oportunidade de estar junto. Passa muito rápido, a gente mal percebe, e eu estou com a Carol para fazer 25 anos. São 25 anos. Quanta coisa aconteceu no meio do caminho que a gente pode sentar e vai levar dias conversando e revivendo. Mas eles têm essa memória. Eles sentiram que nós estávamos próximos. Então, aproveitem essa oportunidade. Isso é uma dádiva, né, de você ter filho, e é uma responsabilidade de você acompanhá-los e fazer com que eles sintam em você um porto seguro. Alguém que você pode chegar, sentar e, estou passando por tal situação, gostaria primeiro que você me ouvisse, segundo que você me orientasse. Isso é fantástico, isso é muito importante. E nós temos isso, graças a Deus, né? Passando por altos e baixos, errando, acertando, na maioria das vezes acertando, nós conseguimos atingir esse objetivo. E estamos cientes que, enquanto nós estivermos aqui, nós temos essa responsabilidade. Estejam eles morando conosco ou não.